Boa tarde para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iniciamos mais uma vez, pelo Instituto Teológico Shalom, a nossa matéria sobre Deus, né? Vamos estudar um pouco sobre o assunto teologia, né? E dentro desse assunto de teologia, hoje nós, na primeira aula sobre este assunto, nós vamos estudar sobre, nesta primeira parte, nesse primeiro fascículo, o ser de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 19, verso 1. Você que tem uma palavra, uma Bíblia nas tuas mãos, uma Bíblia Sagrada, palavra de Deus, eu quero que você abra a palavra do Senhor no Salmo 19. Vamos ler o versículo 1, tá? Vamos ler o Salmo 19, versículo 1. Eu quero que você preste bastante atenção, porque vamos meditar bastante na palavra de Deus e vamos desfrutar dos conhecimentos de Deus. Salmo 19, verso 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não temos a intenção de fazer laboriosos argumentos para a existência de Deus. Começamos onde a Bíblia começa. A Bíblia toma por certo a existência de Deus e supomos que o leitor ou o ouvinte ou o aluno fará o mesmo. Existem tantas provas de sua existência que a Bíblia não tenta prová-lo. Existe o testemunho exterior da natureza. A Bíblia diz: os céus declaram, manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Ouve-se a voz destas testemunhas em todas as línguas e em todos os lugares. É verdade que em tempos passados Deus deixou que as nações andassem em suas próprias maneiras. Atos 14, 16. Sua graça não operou na salvação delas, mas ao mesmo tempo Ele não deixou sem testemunha, fazendo o bem, dando-lhes a chuva e as estações produtivas. Atos 14, 17. Seu eterno poder e divindade são claramente vistos nas coisas visíveis que Ele criou. Romanos capítulo 1, verso 20. Agora, existem também o testemunho interno da consciência, porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos capítulo 2, verso 14 e verso 15. A natureza e a consciência proclamam em voz alta a existência do verdadeiro Deus vivo. Portanto, muitos práticos ou motivos práticos, não há necessidade de se provar a existência de Deus. Então, o próprio ser humano, na sua consciência, e a natureza
eles sabem que existe Deus. Agora, no ser humano, a alma sente Deus. Um homem, certa vez, ele tentou zombar da ideia de Deus. Como assim? Ele perguntou ao seu vizinho crente se ele já havia visto Deus. O crente admitiu que não. Em seguida perguntou se ele havia ouvido a voz de Deus, ou sentido o gosto de Deus, ou mesmo o cheiro de Deus. O crente admitiu que ele nunca tinha percebido Deus através dos sentidos físicos. Em seguida, o crente fechou a boca do ateu perguntando se ele já havia contado uma mentira. Quando admitiu que sim, o crente perguntou que sensação tal ato havia deixado. O ateu admitiu que fora uma sensação de culpa e desconforto. Essa sensação era o testemunho da consciência dizendo-lhe que Deus existia, o doador da lei moral, a quem ele teria que prestar contas. O motivo de um homem pagar ou prestar serviço a um outro a quem ele ofendeu é aplicar ou aplacar a um Deus ofendido. Todo homem sente Deus, a não ser que sua consciência tenha sido cauterizada. O ateu é o louco educado. Não há ateus teóricos não há ateus teóricos entre os pagãos. Não existe ateu entre os demônios. Eles creem e estremecem, como diz lá em Tiago, capítulo 2, verso 19. Agora, o pecado se originou nas afeições. As Escrituras, meus amados, não raciocinam com os ateus, porém os reprovam. A Bíblia diz no Salmo 19:1: o nécio diz em seu coração não há Deus. O erro não jaz tanto no entendimento quanto no coração. O ateu teórico, que é o homem que nega a existência de Deus, teórico, faz com que sua mente concorde com o coração. É um caso onde o desejo guia o pensamento. Enquanto no mundo existem poucos ateus teóricos, todo homem no seu estado natural e decaído é um ateu na prática. Ele não quer um Deus verdadeiro. No texto, o plural é usado, eles são corruptos. Agora, o nécio no Salmo 14, verso 1 e 3, diz assim, aliás, nos mostra, que isso é um nécio típico. Ele representa todo homem que não é convertido. Então é chamado também de ateu. No texto, o plural é usado, eles são corruptos. Eles praticam obras más. Não há quem faça o bem. O pecado originou-se nas afeições ou desejos, e a obscuridade do conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Romanos 1:28. O verdadeiro Deus, quando conhecido, não era o Deus que os homens queriam. Muitas pessoas imaginam Deus de uma forma. Mas este não é o meu Deus. Esse não é o Deus que eu queria. Agora, quando os homens conhecem a Deus, eles não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram
e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1:21. Isto, meus amados, é terrível. Devolução moral. A verdadeira evolução moralmente leva em conta o pecado, e é o desenvolvimento da natureza humana que despreza a Deus. Por isso chamamos de devolução moral. A progressão do pecado não é dada em Romanos 1:18-23. Primeiramente, os homens suprimiram ou abateram a verdade a respeito de Deus. Eles tinham a verdade concernente a Deus no livro da própria natureza. Seu poder eterno e sua divindade foram claramente revelados nas coisas que fizeram, mas os homens não gostaram desta verdade. Eles viraram as costas às revelações e se tornaram aos seus próprios entendimentos. Em segundo lugar, eles mudaram a verdade a respeito de Deus em mentira e fizeram imagens e representações de Deus na forma de homem, ou na forma do homem, de pássaros e de bestas feras, diz a Bíblia. Temos o Apolo dos gregos, a águia dos romanos, o boi dos egípcios, a serpente dos assírios. Os homens conheceram a Deus, mas recusaram-se a adorá-lo. E a idolatria seguiu por necessidade psicológica. E em terceiro lugar, a idolatria foi seguida pela sensualidade. Deus os entregou às suas impurezas e às vis afeições. Ele negou sua graça remidora e deixou a natureza humana seguir seu curso de imoralidade. Os últimos versículos do primeiro capítulo de Romanos descrevem as coisas que homens e mulheres farão quando entregues às suas próprias concupiscências. Eles não somente fazem coisas, mas desejam que os outros também as façam. Versículo 32. O ponto mais baixo da depravação do homem é quando ele se alegra em ver os outros pecarem. No próximo capítulo, nós vamos estar falando sobre o assunto que não há luz salvadora na natureza. Até mais.